seja único para você. Nós vamos ler Romanos 3, do 20 ao 31. Está escrito assim. E hoje a gente começa uma série nova chamada Revestidos de Cristo. A arte linda que o nosso irmão João fez. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não, pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independente das obras da lei. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Amém? Irmãos, recapitulando um pouco para que a gente possa se situar nessa manhã, nesse texto riquíssimo, denso, e que eu vou procurar, com a ajuda do Senhor, ser objetivo e esclarecer para você os principais conceitos dessa passagem. Nós já abordamos o capítulo 1 da Epístola de Romanos, onde o apóstolo Paulo ora pelos cristãos de Roma, fala do desejo de encontrá-los, fala que a fé dos romanos já se espalhou pelo mundo, e ele elogia os romanos por causa disso. Ele diz que a fé que os romanos têm é a fé verdadeira, e essa fé está se espalhando, o testemunho dos romanos está se espalhando, ou seja, é uma igreja verdadeira que tem o evangelho verdadeiro na cidade de Roma. O apóstolo Paulo continua falando que o evangelho é para os gentios e para os judeus. Se você não lembra o que é gentil, não tem a ver com gentileza. É alguém que não é da nação de Israel. É alguém que não é judeu, que não faz parte do povo que pertencia a Deus antes de Jesus vir. Deus era o Deus apenas dos judeus, ele se revela para os judeus. Abraão é o patriarca, Jacó, Isaac são patriarcas da nação de Israel. Essa pátria surgiu destes homens. Então, para você ser adorador do Senhor, pensando no contexto do Antigo Testamento, lá na Antiguidade, ou em nações pagãs, toda nação tem um Deus. Os deuses são nacionais, são regionais. Então, quando você muda para um país tal, você serve o Deus que cuida daquela região. Você vai para um outro país, uma outra língua, então você serve o Deus daquela região. Nós acreditamos que são falsos deuses, são sempre religiões de demônios no paganismo. E Israel tinha um Deus, que era o Deus de Israel. E quando Israel tinha guerra com outras nações, Deus dava vitória para o povo de Israel e as nações passavam a temer o Deus de Israel, por causa de como Deus dava vitória para eles, mesmo que muitas vezes os exércitos deles fossem muito mais numerosos. Como, por exemplo, 2 Crônicas, capítulo 15, fala que o rei Asa foi para uma guerra e o exército inimigo tinha 1 milhão de guerreiros e o povo de Deus tinha 300 mil, se eu não me engano, ou menos ainda, e Deus dá vitória e todo mundo fica morrendo de medo de Deus, o Deus de Israel. Então, para você ser salvo, para você ter redenção, para você ser aprovado por Deus, você precisava se tornar um judeu, você precisava ser circuncidado, você precisava cumprir as obras da lei dos 10 mandamentos. E se você observa a lei que Moisés escreveu, se você ouve o que os profetas pregaram no Antigo Testamento, que foi relembrando a lei, então daí você está salvo. Você está acolhido por Deus. No juízo final, está tudo tranquilo para você. Só que com a vinda de Cristo, o evangelho começa a ser espalhado e Deus começa a abrir essa oportunidade de salvação para quem não é judeu também.
E o apóstolo Paulo fala sobre isso, começando no capítulo 1, explicando que o evangelho é o poder da salvação para todo que crê, judeu ou grego, ou seja, quem não é judeu também. A gente chega aqui, quando ele começa a falar sobre a ira de Deus contra o pecado, no capítulo 1, versículo 18 em diante, ele faz uma lista de pecado. Daí ele chega no capítulo 2, ele fala que os judeus que condenam a imoralidade também estão debaixo da ira, porque por fora eles têm uma higiene espiritual, mas eles também cometem os mesmos pecados. Ele termina o capítulo 2 falando que todo mundo está debaixo da acusação, da condenação, porque até os próprios judeus que são do povo de Israel, na verdade, eles são pecadores, eles não obedecem à lei. Eles podem ser circuncidados, eles podem ter cumprido os rituais, mas o coração deles está cheio de pecado. E Paulo termina o capítulo 2 falando que o que importa é a circuncisão do coração. Capítulo 3, então, ele começa a tratar sobre as objeções. As pessoas podem pensar, então o que adianta ser judeu, se o judeu também está condenado? E o apóstolo Paulo vai dizer, olha, tem muita coisa que é vantagem para nós. Nós recebemos os profetas, nós recebemos as escrituras, nós conhecemos a Deus, a gente faz parte dessa história. Só que ele termina essa parte do versículos 9 até o versículo de número 20, com o texto que a gente leu, dizendo que ninguém vai ser justificado, ninguém vai ser considerado justo, bom, aceitável para Deus por meio das obras da lei. E daí ele começa, a partir do versículo 21, explicar como que uma pessoa entra no reino de Deus. Como que faz para alguém ser aceito por Deus, acolhido por Deus? E o tema da nossa pregação nessa manhã é essa expressão, que eu não sei se você percebeu, eu li várias vezes até perceber que essa é a expressão central, e ela aparece várias vezes, a manifestação da justiça. Essa é a expressão central dessa passagem. Como a justiça se manifesta. Então, se você prestar atenção comigo, começa ali no verso 20, o apóstolo Paulo dizendo, ninguém vai ser justificado diante de Deus por obras da lei. Aí você vê o verso 21, agora sem lei a justiça de Deus se manifestou. Verso 25, Deus fez isso para manifestar a sua justiça. Verso 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça. Então esse é o tema de Paulo nessa passagem. E a gente começa essa passagem com um comentário dramático de Martin Lloyd Jones sobre as primeiras duas palavras no versículo 21, que começa assim, mas agora. Martin Lloyd Jones faz um comentário sobre essas duas palavras e ele declara, não há palavras mais extraordinárias em todas as escrituras que somente essas duas palavras. Mas agora. Por quê? Porque essas palavras mais agora fazem toda a diferença. Porque o apóstolo Paulo, ele descreve, antes do versículo 21, uma era, um tempo cronológico, onde Deus se relaciona com os seres humanos e Ele não revela como a salvação, a justificação vai acontecer. Ele não revela em minúcias. E o que acontece é que a partir desse momento, Deus vai começar a falar de uma nova fase da história da humanidade. É uma nova fase. Até aqui, existe uma era passada, antiga. Qual que é essa era? O autor Douglas Moo, no comentário, ele diz o seguinte, na antiga era, você tinha pecadores condenados justamente, impotentes sob o poder do pecado, totalmente incapazes de escapar da ira de Deus. Mas agora, Deus rasgou o tempo, vindo da eternidade, interveio na história para inaugurar uma nova era, e todos aqueles que respondem com fé serão transferidos para ela. Então, até esse texto, irmãos, o que Paulo está descrevendo é que antes da vinda de Jesus, antes da chegada do reino de Deus, os seres humanos só tinham conhecimento da lei, só que a lei não justificava ninguém. O que ele está dizendo? É que essa dinâmica de você olhar para os mandamentos, isso aqui é o certo, não tem outros deuses, não adultere, não mate, não roube, não cobice, não, honre o seu pai, guarde o sábado. Você olha para o decálogo e você pensa, você pode se empolgar no começo, você pensa, legal, vou fazer. Assim como as pessoas pegam livros hoje, né? Os 5 passos para não sei o que lá, beleza, vou fazer. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que quando as pessoas olhavam para a lei e elas se empolgavam para praticar, elas não conseguiam praticar. Elas até achavam que praticavam, mas na verdade o coração enganoso delas
não deixava elas perceber que elas estavam cobiçando, elas estavam adulterando, elas estavam caindo em idolatria. E a lei não adiantou, ela só mostrou qual era o padrão de Deus. Mas ela não transferiu poderes ao povo de Deus para vivê-la. Então a lei não justificou, ela só mostrou que o povo não obedece a ela. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Eu olho o certo, cada pessoa reage diferente, ou podemos dizer assim, né, em fases diferentes da vida. Você vê um testemunho, uma história de alguém de superação inspirador, você pensa assim, tem gente que pensa assim, uhul, vou fazer também. Ou tem gente que olha e fala assim, nossa, eu nunca vou conseguir fazer isso. É isso aí que Paulo está dizendo que a lei faz. Algumas pessoas olham para a lei e pensam, nossa, é isso mesmo, tem que fazer desse jeito, vamos lá. Outras pessoas olham para a lei e falam assim, nossa, esquece, não vai dar para mim não. E Paulo está dizendo que a verdade é que se a gente for honesto com o nosso coração, com a nossa vida, por mais que a gente se empolgue com a prática dela, a verdade é que nós não praticamos. E por mais que às vezes a gente, aos nossos olhos, quando a gente olha para si mesmo, para o próprio coração, a gente pensa, mas na verdade eu só errei um pouquinho, eu só descumpri um pouquinho. Essa é o nosso julgamento injusto sobre a nossa vida. Porque Deus olha o nosso descumprimento e a nossa desobediência nos pequenos e nos grandes acontecimentos da nossa vida. Mas o que acontece então, a partir de agora? Porque Paulo está dizendo, a gente tinha lei e todo mundo desobedecia. Mas como é que vai ser justificado? Como a gente vai ser livre da condenação da lei? Porque se a gente chegasse diante de Deus sem Cristo ter vindo, encarnado e oferecido o Evangelho, todos nós chegaríamos diante do trono de Deus e Deus justamente ia desenrolar o rolo da lei e falar assim, vamos ver, quem passa? Todo mundo vai para o inferno. Ninguém passa. Mas quando ele diz, mas agora, ele está falando que uma nova era começou. Um novo tempo começou. Mudou, tudo mudou, agora é diferente, a gente não está mais nessa era da ira, nós estamos no tempo aceitável do Senhor. A gente vive a era do Evangelho, onde mesmo que não pratiquemos a lei, nós podemos ser justificados, tornados aprovados por Deus, declarados justos diante do trono do justo juiz, por causa da fé em Jesus Cristo. É assim que a justiça se manifesta. E essa expressão de Paulo, como se manifestou a justiça, ela parece que ela significa, mas como Deus concede o status de justo para pecadores. Porque senão Deus não consegue salvar ninguém. Se Deus não consegue transformar alguém, pecador, em justo, Ele não pode salvar essa pessoa. E todos nós pecamos. Então Paulo vai desenvolver como a justiça se manifestou, e ele começa falando, como a gente lê, no versículo de número 21. Sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. O que significa isso? Significa que agora, para a gente responder a pergunta, como é que alguém é justificado, ou em outras palavras, como é que alguém entra no reino de Deus? Ou talvez você tenha essa pergunta para você mesmo, será que eu estou no reino de Deus? Talvez você faça essa pergunta para si mesmo, será que eu estou no reino de Deus? Será que eu estou dentro? Será que eu vou entrar no reino de Deus? O que eu preciso fazer para entrar no reino de Deus? É isso que Paulo está explicando. É uma outra terminologia, é uma terminologia mais minuciosa. Paulo é um estudioso da lei, ele é um líder judeu, então ele está usando uma terminologia que para nós gentios é um pouco estranha, mas é a terminologia de entrar no reino de Deus. Como é que faz para entrar? E ele está dizendo, agora Deus manifestou, ele revelou como é que ele muda o status das pessoas, sem a lei, é sem a lei. Por quê? Porque os judeus estavam imaginando assim, Deus pode salvar as outras nações, se quem não é gentil se circuncidar, guardar o sábado, não comer as comidas que Moisés mandou nós não comer e praticar todos os mandamentos. Daí você pode. Só que Paulo está dizendo, não. Os judeus entenderam errado. Os fariseus entenderam errado. Porque a lei não consegue justificar. E Deus não muda o status de alguém por causa da mudança de comportamento dessa pessoa. Não é o seu esforço que muda o seu status diante de Deus. Não é o seu empenho.
Não é uma mudança externa, não é uma mudança de hábito, não é uma mudança de agenda, não é uma mudança de rotina, não é uma mudança de princípios e de valores que mudam o seu status de condenado para aceito diante de Deus. Não é o esforço humano. A justiça de Deus não vem por meio de ações naturais que você, com a sua força de vontade, vai cumprir. Porque isso significaria que a pessoa se salvaria. E não é assim. Por quê? Porque nesse estado de queda e de pecado que os seres humanos vivem, os seus melhores esforços são chamados de trapos de imundícia, pelo profeta Isaías. Porque você está no estado de queda, porque você está no estado de pecado, tudo que vocês conseguem produzir, eu falei no plural sem querer, eu estou junto. Tudo que eu conseguimos produzir com o nosso muito esforço, continua sendo podre, continua sendo sujo, continua sendo pecado. Por quê? Porque o nosso coração está cheio de pecado. Nossas mãos estão sujas. Nós caímos para longe de Deus. E isso mudou o nosso estado. Não foi um erro que a gente cometeu. Você não precisa de perdão de um erro, um ato, um dia. Eu roubei, quando eu tinha 9 anos, eu fui no mercado, eu peguei chiclete ou chocolate e não paguei. O nosso coração é tão enganoso, que quando a gente começa a falar de pecado, a gente está tentando pensar, mas o que foi que eu fiz? Quando foi que eu fiz alguma coisa? Onde que eu tenho que olhar? E o seu pecado não tem a ver com o que você faz, com ações suas. Quando você foi separado de Deus, o seu estado como ser humano mudou inteiramente, você apodreceu de dentro para fora. Todo o seu coração é pecaminoso e enganoso. Você pensa as coisas ruins sobre as pessoas. Você deseja aquilo que as outras pessoas têm. Você fica pensando o que elas vão pensar de você. Você fica imaginando, será que elas vão gostar na hora que eu falar isso? Você não deseja a glória de Deus. Você quer aparecer e você receber atenção. Isso está no meu coração, no seu coração. Ontem à noite eu estava orando por esse tempo aqui no culto. Eu comecei a pensar em coisas sobre o culto. Eu falei, Deus, me perdoa, eu não estou pensando na sua glória. Eu estou pensando em mim no culto. O melhor culto que a gente serve para Deus está contaminado. Então, você não pode mudar o seu status, e nenhum ser humano pode mudar o seu status por um esforço, por uma mudança de comportamento. Tem que ser sem a lei, é o que Paulo está dizendo. Agora, sem lei, sem a prática da lei, sem a tentativa de obedecer aos mandamentos, sem esse cumprimento humano, a justiça de Deus se manifestou. Deus está tornando pessoas pecadoras em pessoas justas, justificadas, sem ter nada em débito. Não está devendo nada. E não foi porque elas se esforçaram bastante para isso acontecer. Mas ele também fala nesse texto que essa justiça, essa mudança de status, minha e sua, ela foi testemunhada pela lei e pelos profetas. Ou seja, havia uma predição disso. Isso foi prenunciado na própria lei. Os profetas falavam, um dia Deus vai vir e Ele vai mudar o estado dos seres humanos, sem os seres humanos fazerem alguma coisa, porque eles não conseguem. Jeremias capítulo 2, 22, ele fala assim, mesmo que você se lave com salitre e use muito sabão, a mancha da sua iniquidade continua diante de mim, diz o Senhor. Mesmo que você se lave com salitre, com muito sabão, a mancha do seu pecado está diante dos meus olhos, eu estou vendo o seu pecado, ele não desaparece de diante de mim. Irmãos, não são só pecados exteriores, eu vou repetir, a maior ênfase das Escrituras no pecado não são em ações, é do coração, é de dentro do nosso coração. E o problema do pecado é um problema de coração, é um problema de como nós somos, de como nós funcionamos. E talvez você pense assim, tá, mas, pastor, então a gente não tem que se santificar, a gente não tem que tentar mudar. Olha o versículo 22. É a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. A gente tem que entender uma coisa, gente. A nossa caminhada cristã,
hoje, como convertidos e salvos, é uma caminhada onde uma parte grande é a gente matar o pecado que habita em nós. Essa é uma parte grande da vida cristã. Paulo chama isso de mortificação. Depois da gente abordar aqui no capítulo 6, a gente vai entrar nisso, a mortificação. Tem até uma banda de metal com esse nome, Mortification. As letras são bíblicas. O que é matar o pecado? Matar o pecado é você tirar a força dele atuar em você. Ninguém vai tirar o pecado nessa vida aqui. Do lado de cada eternidade, ninguém vai conseguir parar de pecar. Não, você não vai extrair o pecado de você. Você não vai aniquilar o pecado da sua vida em definitivo. A mortificação do pecado não é você assim, parei de pecar, agora eu posso ser salvo. Ou parei de pecar, agora estou tranquilo. Não, porque isso não vai acontecer. Matar o pecado é enfraquecer a força dele nos seus hábitos diários. Você nunca vai ter que parar de matar o pecado. A incredulidade vai te assediar de tempos em tempos. Você tentar justificar por que você não ora mais igual você orava antes, vai vir de tempos em tempos. Não, mas é que é um tempo diferente da minha vida. Não, mas é que agora eu estou mais não sei o quê. O pecado está sempre te assediando, tentando justificar por que a sua vida com Deus está destruída. Não, mas é que agora é um momento, Deus é soberano. O pecado vai enredando você, ele vai enganando você. Por que agora você tolera imagens de mulheres e homens nus quando você está assistindo um filme, quando você tinha 2 anos, 5 anos de convertido, você não tolerava. Aí o pecado engana e você fala assim, não, mas é que agora eu sou mais maduro. Você é mais maduro? Jesus fala que ser mais maduro significa ser mais santo, mais puro. O temor do Senhor é afastar-se do mal. O temor do Senhor cresceu na sua vida? Você teme ofender o Espírito Santo mais hoje? Então o pecado ele está sempre tentando enganar você. Agora, não é o matar o pecado que justifica você. Só começa a matar o pecado quem já foi justificado pela fé em Jesus Cristo. Isso começa depois. Paulo está tentando deixar claro para eles, ele vai falar o capítulo 3, o 4 e o 5 da justificação, para depois falar da luta contra o pecado. Porque eu não luto pelo pecado para não ser jogado no inferno. Não é por causa disso. Meu pecado não pode mais me jogar no inferno, porque eu fui justificado mediante a fé. Eu recebi um novo status diante de Deus. O que Jeremias relata no capítulo 2, 22, não se aplica para nós que estamos em Cristo. Mesmo que você se lave com salitre e use muito sabão, a mancha da sua iniquidade continua diante de mim, diz o Senhor. Se eu estou em Cristo Jesus, fui lavado no sangue de Jesus, essa passagem não se aplica para mim. É justiça de Deus mediante a fé. Versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Olha a declaração universal do estado de pecado. Todo mundo foi picado pela serpente. Todo mundo é raça de víbora, até que se torne raça eleita. Todo mundo é filho do diabo, até se tornar adotado, mediante a fé em Jesus, pelo Espírito de adoção, que é derramado no nosso coração. Todos pecaram, todos estão contaminados com o veneno da serpente. É o veneno da rebelião, é o veneno da desobediência, é o veneno da autossuficiência. Irmãos, até o mais bonitinho aqui nessa manhã, até o mais bonito, porque na nossa avaliação de nós mesmos, nós não nos consideramos tão maus assim. E é isso que a teologia liberal tem feito no último século. O homem é bom. Ora, se o homem é bom, Jesus passa de ser o Redentor para ser apenas um bom exemplo para nós seguirmos. Porque a gente não precisava ser resgatado. Talvez alguns, né? Talvez algumas pessoas precisavam. Algumas são muito más. Irmãos, a nossa maldade está na independência de Deus, em não ouvir as palavras de Deus. E por mais que a sua vida possa existir em ordem, talvez você está sentado nessa manhã, você está ouvindo essa pregação, seja em casa, seja no YouTube, e você está pensando, não, minha vida está tudo bem.
Como é que eu sou mal? Como é que tem pecado? Está tudo bem, meu casamento está bom, minha relação com os meus filhos é boa, financeiramente está tudo bem, eu faço devocional, eu sirvo a Deus. Cadê, pastor? O que tem de errado? É o fato de você, momento após momento, não andar como Jesus andou, porque Jesus cumpriu a lei perfeitamente. Então, se você não é igual a Jesus, você é um pecador. Se você começar a ler a lei, você vai descobrir coisas do seu coração. Você vai descobrir que falta compaixão. Você vai descobrir que você não se importa com as pessoas que sofrem. Talvez você se importe com as pessoas que sofrem na sua família, mas não as pessoas que estão na rua feitas à imagem e semelhança de Deus. Você vai descobrir que você não é puro o quanto você deveria. Você vai descobrir que você cobiça as coisas dos outros, o 10º mandamento, mais difícil de cumprir porque ele aponta para o coração. E se você olhar para a vida de Jesus, ou você é como ele ou você é pecador. E se você não é como ele, quer dizer que o pecado atingiu você também. Todos pecaram. E todos carecem, estão separados da glória de Deus. Que significa tanto que eles não contemplam a face de Deus mais, que os seres humanos não conhecem a Deus, então eles criam uma imagem de Deus na própria mente, e criam uma imagem de si mesmo. Irmãos, mas se a gente tivesse uma visão da glória de Deus como Isaías teve, a nossa resposta ia ser igual a ele. A gente até despreza o arrependimento de Isaías no capítulo 6. A gente lê e fala assim, o cara se arrependeu por quê? Ele falava palavrão? Isaías fala assim, ai de mim, porque eu sou um homem de boca suja, e eu vi o rei, eu vi Deus. A gente pensa, mas nem é nada demais. Você pensa isso porque você está separado da glória de Deus. Porque se você visse a glória de Deus, a sua diferença de Deus, o quanto você é diferente dele, ia se tornar tão gritante para você. E você ia falar, ai de mim. Ai do meu pecado. Ai de mim. O Senhor tem falado ao meu coração esses dias, tratado algumas coisas no meu coração. Eu compartilhei com o nosso conselho na sexta-feira, que se tem algo que Deus falou comigo e de maneira muito chocante nessa semana, foi o seguinte, eu só consigo enganar as pessoas, e eu engano bem as pessoas. Porque as pessoas enxergam a aparência, elas veem o meu comportamento exterior, elas avaliam a minha justiça pelo lado de fora. Aí eu falo assim, ai que legal, olha só, que pai amoroso, que marido, que família bonita, pastor não sei o que, blá, 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 blá. Elas veem isso, é isso que elas enxergam. Deus falou, você consegue enganar as pessoas, porque elas não conseguem saber o que está dentro do seu coração. Mas as coisas que você pensa, silenciosamente, saem em altos falantes no céu. Os pensamentos do seu coração ecoam num som ensurdecedor diante dos anjos e de Deus. E Deus vai voltar para julgar os pensamentos e segredos do coração. A gente já leu isso aqui em Romanos. Deus vai vir julgar os pensamentos e desejos do coração. As coisas que você pensa e sente, irmãos, pode ser invisível e inaudível para as pessoas à sua volta. Mas não tem problema, porque você não vai prestar conta para elas mesmas. Mas diante de Deus, o que está no seu coração sai em caixa de alto-falante. E o que importa é como você está diante de Deus. Como Deus pensa, o que Deus avalia sobre os seus pensamentos, os seus sentimentos. E é isso que é o estado de pecado. Jesus fala em Mateus 15, o que sai da boca vem do coração. E isso contamina a pessoa. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. É do coração, irmãos. Então todos têm esse coração e estão separados da glória de Deus. E não tem como
Paulo expor essa doutrina e ele não ficar indo e vindo, ele precisa colocar contraste. Não tem como falar, porque Deus justifica pela fé. Se ele não falar do pecado da humanidade de novo, ele precisa falar por causa da graça de Deus, que veio e perdoou a nossa iniquidade. Paulo precisa ir e vir, e eu preciso ir e vir também. Porque essa é a tensão que existe no Evangelho. A tensão do Evangelho é essa, é a graça bondosa, redentora, que custou o sangue de Cristo, suas mãos perfuradas, que custou a morte do Senhor Jesus Cristo, por causa de nós, não porque somos amáveis. E esse é o contraste, não é porque somos amáveis, porque não somos amáveis, irmãos. As pessoas podem nos achar, porque elas não nos conhecem de verdade. Senão a graça deixa de ser escandalosa. Se a gente elimina algum dos aspectos, a graça deixa de ser escandalosa. Verso 24. Então somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Essa mudança de status, ela veio da parte do Senhor. Foi um presente de Deus. Foi o Senhor que fez isso. O Senhor quis nos salvar, Ele quis nos resgatar. E deixa eu dizer para você, talvez isso tudo seja muito difícil de você acessar, você ainda está na sua mente tendo uma batalha espiritual. O pecado está enredando você enquanto você está ouvindo a pregação. Satanás está sussurrando no seu ouvido enquanto você está ouvindo a pregação para você dizer assim, não, mas você não é tão ruim assim. Você não é tão ruim assim. Se você não aceitar a sua pecaminosidade, a sua maldade, a graça de Deus não vai ser apaixonante. Ela não vai ser escandalosa, ela não vai ser impactante. Não tem como você ter o seu coração enchido de gratidão. Não tem como você aprender a perdoar, se você não entender o quanto Deus teve que te perdoar por causa da sua pecaminosidade. Você vai continuar sendo uma pessoa que tem dificuldade para conviver com os outros, porque todo mundo erra e precisa de perdão o tempo inteiro. A justificação é pela graça. Deus quis mudar o nosso status. Ele quis fazer isso. Versículo 25. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. A gente chega agora no momento de uma palavra, que é uma palavra estritamente teológica e que a gente não usa ela no nosso cotidiano, que é a palavra propiciação. Essa é uma palavra central para essa passagem. O apóstolo Paulo já falou, no capítulo 1, verso 18, sobre o pecado produzir a ira santa. Eu quero tentar acessar um pouco a sua imaginação e ganhar os seus afetos nesse momento. Essa ira de Deus contra o pecado, gente, é uma ira contra a injustiça. E todos nós sentimos isso. De que maneira? A gente quer que o assassino de uma criança fique solto? Não, o que a gente quer? Que ele seja preso. A gente quer que um estuprador esteja o quê? Livre? Não, a gente quer ele fora das ruas. E nós, nos melhores dias, queremos que ele morra. A gente quer que um governante que roubou milhões e que faltou depois recurso para as regiões mais carentes do país, a gente quer que eles façam o quê? Devolvam o que eles roubaram e que eles prestem contas. E enquanto a justiça não acontece, enquanto essas coisas terríveis que vêm sobre nós, e assim, talvez você conheça alguém que tenha um parente, que tenha um filho, que foi assassinado por um motorista bêbado. Talvez você conheça alguém que num assalto, ou algum parente num assalto, talvez levou um tiro e ficou paraplégico. Talvez você conheça alguém que experimentou a maldade humana de um jeito que mudou a sua vida para sempre. Se você conhece alguém, talvez você esteja mais próximo de entender o que é o sentimento de raiva até que a justiça seja feita. Um sentimento de indignação. A justiça precisa ser feita. Alguém tem que fazer alguma coisa. Indenização.
tem que ser preso, alguma coisa tem que ser feita. É a fome da justiça, enquanto ela não acontece. E isso é a ira humana contra a injustiça. Ela é imperfeita, ela é limitada, mas é a ira contra a injustiça. Irmãos, se nós não vemos a nossa pecaminosidade, nós também não entendemos a ira de Deus contra a nossa pecaminosidade. Porque a gente acha que é injusto Deus ter ira. Mas não é, irmãos. Não é. É porque nós estamos separados da glória. E quando a gente não tem uma visão da glória, a gente também não tem uma visão da pecaminosidade. A ira divina contra a injustiça humana é santa, é pura, ela é sem distorção. Ela não é uma justiça que precisa ser analisada. Não, vamos ver aqui. Porque Deus não está sujeito a esse tipo de erro. Então é uma ira contra todos que pecaram. E a pergunta é, o ser humano consegue devolver, restituir aquilo que ele roubou? A gente consegue devolver para Deus o tempo que a gente gastou nessa terra, que é dele. A gente consegue devolver o oxigênio que a gente gastou para cometer os nossos atos pecaminosos. A gente consegue devolver a glória de Deus que nós roubamos, quando a gente devia ter glorificado a Ele. A gente consegue devolver o tempo das pessoas, que são criaturas que Deus fez. A gente consegue devolver o tempo delas, quando a gente rouba esse tempo, ou quando a gente defrauda elas emocionalmente, ou defrauda espiritualmente, ou a gente rouba delas. A gente consegue devolver? Não, a gente não consegue. Essa ira de Deus é justa. A gente não consegue. Agora, para pagar essa conta, se Deus quiser nos salvar, Ele vai ter que remover essa ira contra a injustiça. Alguém vai ter que resolver isso. E foi isso que Deus fez. Jesus, Deus e homem, fez um sacrifício humano para restaurar a glória de Deus que nós roubamos. Propiciação é a palavra que se refere ao sacrifício oferecido para apaziguar a ira santa, divina, do juiz contra a injustiça. Então Deus propôs, eu vou mudar o estado de pecador para justo da humanidade. Eu vou salvar pessoas, eu vou permitir elas entrar na minha presença e no meu reino. Só que não vai ser por uma mudança de comportamento e nem por um esforço próprio. Eu vou matar o meu filho no lugar deles. Meu filho vai se tornar humano. Ele vai cumprir a lei em perfeição. E ele vai pagar esse preço. E quando o sangue dele começar a escorrer daquela cruz, esse sangue vai poder lavar os seres humanos pecadores e eu vou poder mudar o status deles. E eles vão ter redenção. E eles vão poder ver minha glória outra vez e entrar na minha presença e entrar no meu reino. João 3,36, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Cristo levou a ira, a condenação pelos pecados daqueles que creem. Isaías 53:10, todavia o Senhor agradou esmagá-lo. Deus se agradou de matar Jesus na cruz, porque esse era o plano dele para realizar a propiciação. E quando Jesus foi para a cruz, ele foi esmagado, ele foi condenado pelos nossos pecados. Ele levava os nossos pecados, não eram os pecados dele. Isaías 53 fala assim, nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus. As pessoas que viam Jesus ser crucificado falavam assim, ele deve ter feito alguma coisa de errado. E ele não fez nada de errado, na verdade. E Deus estava moendo ele. Todavia o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade. Então, o sacrifício de Jesus foi uma oferta pelo pecado. Eu vou morrer e vocês vão viver. Eu vou entrar debaixo da punição divina e vocês vão entrar no gozo do Senhor. Eu vou sangrar e vocês vão receber nova vida. Eu vou para o inferno e vocês vão para a glória. Eu vou ser crucificado e vocês, Barrabás, vão ser soltos. A propiciação, o sacrifício da troca, que remove a ira. No seu sangue. Ele fala no verso 25,
a quem Deus apresentou, Jesus, como propiciação, no seu sangue, mediante a fé. Gente, é a fé que valida o sangue. Isso já aconteceu tipologicamente no Antigo Testamento. Estava sendo anunciado. 2 passagens que eu quero lembrar vocês. O teólogo Michael Heiking, ele fala: o cordão escarlate que Raabe pendurou na sua janela era um sinal de que através do sangue do Senhor haveria redenção para todos que creem e esperam em Deus. Lembra disso? Toda Jericó vai ser destruída. Mas tem um cordão vermelho na frente da janela da casa da prostituta, que é o sangue do cordeiro sobre os umbrais da porta na saída do Egito. O anjo da morte não vai passar ali, essa casa não vai ser destruída, eles não vão morrer. É o sangue de Jesus, carmesim, sobre nós, e nós não morreremos eternamente. O próprio texto que nós lemos, Isaías 6, a brasa que toca a boca de Isaías, tira o pecado e perdoa a iniquidade dele, representa o sangue de Jesus que nos lava, mediante a fé. Caminhando para o final da nossa mensagem, verso 26, então o apóstolo Paulo diz: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Conclusão, então, onde fica o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não, pelo contrário, por meio da lei da fé. O orgulho é destruído, gente, nessa religião. Não dá para ser orgulhoso, porque você não faz nada. Você não consegue. Você não tem habilidade. Você não pode apaziguar a Deus. É Deus mesmo que apazigua a Deus. É Deus mesmo que resolve a ira de Deus contra o seu pecado. É Deus mesmo que limpa você. Você não faz nada, não tem espaço para orgulho. A lei da fé exclui o orgulho. Se eu tenho fé que Cristo morreu por mim e removeu o meu pecado e mudou o meu status diante de Deus, não tem como eu ter orgulho de nada. Não tem como eu ser orgulhoso no meu casamento, não tem como eu ser orgulhoso no meu trabalho, não tem como ser orgulhoso na minha liderança. A medida de orgulho que existe em nós, ela é proporcional à nossa falta de entendimento do Evangelho. É a falta de meditação no que aconteceu nessa troca. Como que eu me orgulho de alguma coisa? Não dá para me orgulhar, eu estou sempre diante de Deus. Como que eu vou me orgulhar? Como que eu vou ficar cheio? Não, porque olha o que eu fiz. O que você fez? Você matou Jesus, foi isso que você fez. Não, mas o meu marido não reconhece tudo o que eu faço. Não, mas as pessoas da igreja não reconhecem o que eu faço. O que você fez? Você matou Jesus. Se alguma coisa boa flui de você, é a graça de Deus agindo através de você. Não tem como ficar orgulhoso. Você precisa declarar guerra contra o seu orgulho. Porque ele é anti-evangelho. O evangelho exclui o orgulho. O sangue aplica a justificação, mas é só para aquele que tem fé. O sangue não é para todas as pessoas. O sangue de Jesus não vai lavar todas as pessoas. O sangue de Jesus só vai lavar aqueles que creem. Está escrito aqui, nós acabamos de ler, versículo 25, propiciação no seu sangue, mediante a fé. É a fé que valida o sangue. O sangue de Jesus não lava todos os seres humanos, ele lava aqueles que creem. Ele lava aqueles que colocam a fé nele e recebem essa justiça, então, esse status de aceitáveis diante de Deus. Como se nós nunca tivéssemos pecado, e não só isso. Nós nos tornamos celebrados como se tivéssemos sempre acertado em todas as coisas, porque Cristo concede, Ele transfere para nós essa justiça. Nós ganhamos o status de Cristo como humano sem pecado, como humano justo. Aí talvez você pense, pastor, cuidado, nós vamos ganhar o status de Cristo, a gente vai virar Deus. Eu não sei explicar, nem o apóstolo Paulo sabe, porque em Efésios 5 ele fala assim, eu não entendo esse mistério. Como que Cristo é o marido da igreja? E ele acaba de citar que o homem deixará a sua família e se tornará uma só carne com ela. E ele fala assim, é muito grande esse mistério. Eu estou falando de Cristo da igreja. O que ele está falando? Ele falou, eu não sei como é que é, mas Jesus está casado com a igreja. Eu não sei, mas ele é uma só carne com a igreja.
Jesus nos lavou pelo sangue dele, ele nos santificou, mudou o nosso status para poder casar com a gente. Para que essa união aconteça de maneira perfeita. E para a gente caminhar para o fim, a gente vive nessa tensão. Qual é a tensão que a gente vive como igreja? O reino de Deus já é nosso. A gente recebeu uma justiça alienígena, como disse Lutero. Ela é de outra pessoa, ela veio de fora. Não fui eu que produzi, eu ganhei ela. Estamos lavados no sangue de Jesus. Deus nos trata como filhos, não de acordo com os nossos pecados. Tem um Espírito que é santo, que habita dentro de nós, ele é santo. Somos instrumentos da salvação divina. Estamos sendo aperfeiçoados em amor. E ainda assim, tem maldade no fundo do nosso coração, como águas frescas de um poço. A gente vive nessa tensão. Por isso Paulo termina essa parte dizendo: anulamos então a lei por meio da fé? De jeito nenhum, confirmamos a lei. Por que ele está falando que a gente confirma a lei depois de tudo isso? Porque a lei é um instrumento para mostrar a pecaminosidade. Ele começou no verso 20, pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. Verso 31, confirmamos a lei. O que Paulo está apontando aqui, gente? É que para nós, na vida cristã, a gente precisa viver com essas duas coisas em mente. E a gente não pode excluir uma das duas. Talvez leve um tempo para isso se encaixar na sua cabeça. Primeiro, você está completamente perdoado dos seus pecados e justificado mediante a fé em Cristo Jesus. Você tem acesso a Deus. Todo acesso. Todo acesso. Ao mesmo tempo, você precisa continuar a ter contato com a lei, porque a lei de Deus vai continuar expondo o pecado que não saiu ainda do seu coração. Você já é justificado. Isso não quer dizer que o pecado foi arrancado de você por completo. O efeito dele saiu de você. A condenação dele saiu de você. Mas ele ainda habita na sua carne. E a lei é que ajuda você a crescer em arrependimento. Você olha para a lei, ela traz consciência do seu pecado. E daí você se arrepende mais e se humilha mais diante do Senhor. E se une mais em identidade com o Senhor. Não para ser justificado, você já está justificado. Mas a gente vive essa tensão. A nossa relação com Deus é uma relação que oscila de tristeza pelo pecado à alegria do perdão. Tristeza do pecado, alegria pelo perdão. Tristeza pelo pecado, alegria pelo perdão. E repartir o perdão com os outros. E pedir perdão. E assim a gente vai sendo santificado dia após dia.